Olá, Shalom, estamos de volta aí para o vídeo número 6 desse estudo de Romanos. Aqui é o pastor Rui Nascimento. Se você ainda não viu os outros vídeos, precisa de ver os vídeos desse estudo a partir do primeiro, para pegar a sequência desse estudo. Então, nós parámos o vídeo número 5 quando eu estava fazendo a comparação do que Paulo fala aqui no capítulo 2 de Romanos, no versículo 6. Deus recompensará cada um segundo as suas obras. Deus dará vida eterna àqueles que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Veja, isto aqui já mostra claramente que o capítulo 7, Paulo não pode estar falando aquilo que as pessoas dizem, porque Paulo aqui está dizendo que é necessário fazer boas obras, é necessário fazer o bem. E no capítulo 7, pressupostamente, segundo os teólogos e pastores e por aí e tal, dizem que Paulo está falando que ele não consegue fazer o bem que ele quer, mas o mal que ele não quer ele faz. Ora, não bate, não casa, não combina. Ou lá está errado ou aqui está errado. Mas bem, aqui não está errado e lá também não. Eles é que interpretam mal. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus me dará vida eterna segundo as obras que eu fizer. E em Gálatas 2,16, Paulo está falando que ninguém é justificado. Vamos lá, dar uma olhada no que está escrito em Gálatas 2,16. É Paulo também que escreve isto. E aqui tem uma grande confusão dentro daquilo que as pessoas ensinam, dentro dos evangélicos. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé no Messias Yeshua. Também temos crido no Messias Yeshua para sermos justificados pela fé em Cristo, no Messias, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Ora, aonde é que há uma oposição no que Paulo fala aqui e naquilo que Paulo fala em Romanos? Eu tenho quase a certeza absoluta que você que está assistindo este vídeo nunca parou para pensar nisso. E nunca foi esclarecido acerca desse assunto. Porquê? Porque existe uma teologia de uma vez salvo, salvo para sempre, e que não bate com as Escrituras, que não bate com nada do que está escrito. E para eles tentarem justificar isso, eles precisam de induzir você ao erro e diz, viu, eu não preciso das obras para ser salvo. Mas não é isso que Paulo escreveu aqui. Paulo não está falando de salvação. Paulo está falando de justificação, que é completamente diferente. Completamente diferente. O que Paulo escreve é: sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, nem nunca pode ser. O que é a justificação? Não é salvação. Não é salvação. A salvação, Paulo está falando de salvação, é em Romanos. Aqui no capítulo 2, no versículo 6, ele diz, no versículo 7 ele diz, Deus dará vida eterna, aqui sim é salvação, àqueles que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Não praticam o pecado, não andam mais nas imundícias da carne, não querem mais nada com este mundo. Isso é o prémio que vão receber, como está escrito no versículo 6. Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Ora, então vamos entender o que é que está opondo isto a Gálatas 2,16? Nada. Vou explicar para você o que é que Paulo está falando em um lugar e em outro. Em Gálatas 2,16, Paulo está falando de justificação pelas obras. Ninguém pode ser justificado. O que é a justificação? A justificação é a libertação da acusação que a lei tem contra nós. A lei nos acusa. A lei coloca um padrão, coloca regras e ela diz, se você for além disto, você está penalizado, será penalizado. A lei de Deus não é igual à lei dos homens. Na lei dos homens, se estiver um radar e você pode ir a 120 km por hora, mas quando você vê o radar, você reduz e não é bobo nem nada e passa a 60 e sai todo feliz da vida, enganei os caras. Você está dizendo que você é um enganador. Você está dizendo que você é um fora da lei, mas que dá um jeitinho para contornar a lei e você sai sorrindo e vai embora porque enganou o radar. Mas com Deus não tem esse negócio.
Se você não guarda o sábado, não tem como você justificar e chegar diante de Deus e dizer, sabe uma coisa, não tem desculpa. Não tem desculpa. Ele está lá que é um sinal entre Deus e você. Se você desonra pai e mãe, não tem desculpa, não tem desculpa. Acabou, está lá a penalidade. E qual é a penalidade? Mortes. Mortes. Pronto. Ok? Então, toda a humanidade estava morta. Morta. Paulo está falando disso aqui. Não importa se era judeu, não importa se era gentio, não importa quem era. Todos estavam mortos, incluindo os judeus que carregavam a Torá e que carregavam todos os preceitos da lei e que tinham as leis, todas as leis sacrificiais e que tinham todas as leis que eles tinham acrescentado para proteger a lei, como eu falei num vídeo anterior. Eles tinham a lei legalista que reforçava a lei, eram leis em cima de leis, mas eles andavam fora de todas elas, das de Deus, para cumprirem as leis dos homens. Os homens acrescentaram leis às leis. Os rabinos colocaram, têm que lavar as mãos para que não coma, que não venha a ser impuro naquilo que come. Porquê? Eles não entenderam a impureza. E Yeshua, depois disso, fala, lá no capítulo 7 de Marcos, Yeshua deixa isso muito claro, que essa impureza não tem nada a ver com o que se come e que vai para dentro de nós, tem a ver com o que sai de nós. A impureza está dentro, ela não vem de fora para dentro, ela está dentro e sai de dentro para fora. É isso que Yeshua está explicando. Mas eles consideravam que se a mão estivesse suja, pegassem no alimento, o alimento ficaria impuro. E entrando dentro deles, eles já estavam contaminados e ficariam impuros. Então uma pessoa que comia sem lavar as mãos não podia ser uma pessoa pura. E isso eles diziam de Yeshua, que ele comia sem lavar as mãos, portanto ele não podia ser puro. É isso. Isso é a lei legalista. Estes são os mandamentos de homens e não de Deus. E foi isso que Yeshua veio quebrar. E é isso que Paulo está denunciando e que ele vai quebrando nesse estudo que nós vamos fazer. Então, se eu e você estávamos mortos, Paulo explica isso muito bem em Gálatas 2,16. É que nós não podíamos ser justificados pelas obras da lei. Se eu já morri, se eu já estou morto, se eu já desonrei meu pai e minha mãe, não adianta nada eu guardar o sábado. Se eu não guardo o sábado, não adianta nada eu ir lá me circuncidar. Se eu não estou circuncidado, mas eu sacrifico uma ovelha, não adianta nada. Por quê? Porque eu estou em pecado em outras áreas. Então, as obras da lei não iam me justificar nunca. O que é justificar? É me trazer justo de novo para diante de Deus, remindo os meus pecados, arrancando o pecado que estava em mim. Não havia nenhuma forma de fazer isso pelas obras da lei, era impossível, impossível. E continua sendo impossível. Então veja, meus queridos e amados irmãos, eu sei que muitos de vocês são evangélicos, muitos têm-me questionado em debates, e não adianta fugir, não adianta correr nem saltar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que Paulo fala em Gálatas 2,16 é que nós não podemos ser justificados pela obra da lei, nós só vamos ser justificados pela fé que há no Messias Yeshua. E justificados não significa salvos, justificados significa reconectados a Deus, à lei de Deus, para que agora, uma vez justificados, possamos recomeçar com Deus, mas agora com esperança. Agora, com a ajuda e o auxílio do Espírito Santo, que vai nos ajudar e ensinar a fazer, a praticar as obras da lei, para que eu, segundo as obras que eu pratiquei, venha a ser salvo no último dia, como Paulo está falando aqui em Romanos 2, 6 e 7. Aqui Paulo está falando de salvação, de juízo. Naquele dia, no último dia, no dia do juízo, Deus vai me dar a recompensa segundo as minhas obras e não segundo a minha fé em Yeshua. Entenda isso. A fé em Yeshua é só para me justificar do meu pecado passado. Essa é a justificação. Ao crer no Messias Yeshua, eu estou dizendo que eu creio em Deus, que eu creio verdadeiramente que é possível andar dentro das obras da lei, e agora eu me comprometo, a partir de agora, pelo Espírito Santo de Deus, que eu recebo através do nome do Messias Yeshua, agora eu vou conseguir fazer as mesmas obras que ele fez. E o Senhor Yeshua diz isso.
que nós poderíamos fazer obras maiores do que aquelas que ele fez. Ou, portanto, ele está dizendo que nós agora somos filhos de Deus também, se nascermos de novo. E tanto assim é que ele diz para Nicodemos, importa-te nascer de novo, se não nasceres da água e do Espírito, não podes ver o reino de Deus. E depois ele diz, aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar, nem pode ver primeiramente, e depois não pode entrar no reino de Deus. Portanto, não adianta crer em Jesus Cristo e não fazer as obras da lei, porque não vai entrar. Uma vez que você confessa o Senhor Yeshua como seu Senhor, a partir daí, você não tem mais escapatória. Você vai ter que ir para as obras da lei. Obviamente, você não vai sacrificar no altar. O sacrifício já foi feito, o sacrifício perfeito, que é o Senhor Yeshua. Obviamente que esse sacrifício, a lei sacrificial, ela foi abolida. A lei levítica não existe mais. Isso está lá em Hebreus. O autor de Hebreus nos explica isso tranquilamente. Ele é muito claro que agora nós temos um sumo sacerdote que já padeceu pelos nossos pecados uma vez por todas e não há mais necessidade nenhuma de sacrifício. Portanto, a lei sacrificial, tudo o que é lei sacrificial do Velho, do Antigo Testamento ou da Torá, ela foi eliminada. Porquê? Porque não temos mais essa necessidade. Agora nós temos o Senhor Yeshua, mas não é para cuspirmos no sangue dele, porque o autor de Hebreus deixa isso também muito claro. Se com 2 testemunhas eram mortos, imagina agora com o sangue do Messias como é que serão punidos. Veja, então uma coisa é ser justificado, como fala Gálatas, não é pelas obras. Eu não posso dizer, eu vou me circuncidar para ser salvo. Não existe. Não é possível. E nós víamos isso lá em Atos. Alguns, e aqui também Romanos vai falar disso, Paulo, e tem a carta de Gálatas. A carta de Gálatas é toda escrita em cima da circuncisão, que eles diziam que tem que ser circuncidado, senão não vai ser salvo. E isso é salvação pelas obras. E salvação pelas obras não existe. Eu sou circuncidado, os meus filhos são circuncidados ao 8º dia. Mas para quê? Para serem salvos? Não. Para andarem dentro das obras da lei. E isso os salva? Não. Se eles não crerem no Messias, eu tenho 2 filhos circuncidados ao 8º dia, o José e o Daniel. Se eles não andarem segundo as obras da lei e crerem no Messias, eles não vão entrar. E se eles crerem no Messias e não andarem segundo as obras da lei, também não vão entrar. É necessário as duas coisas juntas, como fala Isaías no capítulo 8, versículos 20, 21, 22. À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. O que é a alva? É a vida eterna. Se não andarem segundo a lei e segundo o testemunho que é Yeshua, não tem condição de entrar. Yeshua me justificou diante de Deus. Me justificou diante da Torá. Tinha lá as multas todas, de todas as transgressões que eu tinha cometido. E Yeshua foi lá e falou assim, eu pago por ele. Eu pago por ele. Está pagas as multas. Ele não deve mais nada. Pronto, eu me senti livre. Agora eu estou livre. Eu batizei, eu mergulhei, eu fui nas águas. Eu fui imerso nas águas. Eu não fui batizado, eu fui mergulhado. Esse negócio do batizado também vem dos católicos, também tenho uma certa aversão a isso. Então, eu fui mergulhado nas águas. Uma consciência se apoderou de mim. Me mostrou que o meu Senhor Yeshua, o Messias, tinha cumprido a lei do Pai e tinha me mostrado o caminho para eu fazer o mesmo. E porque ele cumpriu a lei e pagou pelos meus pecados, eu agora tenho acesso a essa lei e tenho a condição de recomeçar com Deus. E isso é ser justificado. Eu estou justificado, estou limpo. E agora eu vou para a lei do Pai. E quando eu vou na lei do Pai, eu vou ver quais são as obras que eu tenho que praticar. E agora eu vejo. Agora eu digo, opa, eu nem sabia que tinha que guardar esse tal desse sábado. Pois agora vou ter que guardar. Porquê? Porque é um sinal entre mim e Deus. Só o povo de Deus guarda o sábado. Não quer dizer que é os adventistas, tá? Porque os adventistas, no meu entendimento, também não é povo de Deus. Não tem nada a ver. É uma seita, tem um monte de profecias erradas, segue uma mulher, fazem votos a Ellen White antes de mergulhar nas águas e não a Jesus, então aquilo ali também é uma parafernália que não tem nada a ver com Deus. Mas o que eu digo para vocês é que quando você descobre a Torá, descobre a verdade e o desejo de Deus para a sua vida, você voluntariamente e com amor o pratica. E à medida que vai descobrindo todas essas questões, tudo o que é colocado na Torá, na Tanar, no Antigo Testamento, e você tem prazer nisso, você pratica. E você pratica com amor. E quando você faz isso, você vai ser criticado por um monte de gente que não quer fazer.
Você vai ser criticado por um monte de gente que fica com inveja de você estar fazendo e eles não conseguirem fazer ou não quererem fazer para não largarem os seus prazeres. Então a explicação está dada em relação a esse versículo. Nós paramos um pouco mais aqui, nos alargamos um pouco mais aqui, para trazer uma visão mais ampla sobre essa questão de ser justificado. Justificado não é salvo, é liberto. Tá? Aonde está a salvação do seu Novo Testamento? Não é salvação, é libertação. Yeshua veio para nos libertar, não para nos salvar. Quem nos salva é o Pai. O Pai é o Salvador e Yeshua é o libertador. Me libertou do pecado para me apresentar ao Pai, para eu agora caminhar na verdade do Pai, que é a lei do Pai. Isso é o que está escrito aqui. Então, eu preciso das obras, sim, porque se eu não tiver obras, eu não serei salvo. Isso é o que Paulo está falando no capítulo 2, versículo 7. Eu serei recompensado pelas obras no dia do juízo. E eu fui justificado pela fé em Yeshua. E se você não tivesse crido em Yeshua, você não estava vendo este vídeo, você não estava se debruçando nas Escrituras. Você só vai para as Escrituras porque você teve fé em Yeshua. E a fé em Yeshua te leva às Escrituras. E quando você vai às Escrituras com amor, você vai cumprir o que está escrito. Você vai desejar andar dentro do que está escrito. Shalom. Iremos para o próximo vídeo. Na sequência da leitura no versículo 8.